Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. O dia foi intenso. As decisões foram tomadas. Agora é hora de entender o que realmente ficou. Às 17 horas, você acompanha a análise dos fatos, os bastidores do poder e o que muda na sua cidade, na sua região e no país. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia, segunda edição. O fechamento do dia com quem entende de notícia. Aqui na Rádio Guardiã, às 17 horas em ponto. Dezoito horas, 4 minutos, uma grande tarde a todos. Iniciozinho aqui da noite. Voltamos com a Guardiã da Notícia, download de segunda edição, hoje, com novidades e recebendo aqui no nosso estúdio Dr. Rogério Zerac Abdala, que tem uma história aí com o Brasil muito bonita, com o Conab, com a Anvisa. Em breve a gente vai estar falando sobre isso. Ele vai poder contar um pouco de sua trajetória, do seu trabalho, das suas propostas para o Brasil e do que ele pensa sobre a saúde pública e as direções que o Brasil deve tomar. Dr. Rogério Abdala, um grande prazer o senhor estar aqui. A gente entrou em contato com o senhor pela sua história de trabalho. Obrigado. Pelo trabalho que o senhor desenvolveu na Conab, na Anvisa. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente deste trabalho. Assim, eu sou administrador, sou engenheiro, com uma trajetória construída na gestão pública e no setor produtivo. Tive uma vivência muito grande na Conab, fiquei por 10 anos à frente da Conab, onde o Conab é um órgão regulador do mercado. E depois segui para o Ministério da Saúde. Fui secretário nacional de saúde do Brasil e criei uma trajetória muito bonita ali, onde eu criei oportunidades, visitei vários municípios, país afora, e fiz a diferença. Vamos detalhar isso aí? Ou... Claro. Vamos lá. Pois não, continua. O que o senhor acha hoje? Como é que está a saúde no Brasil? Olha, alguns setores estão muito bem, mas o estado de São Paulo realmente está triste. Está um pouco abandonada a saúde do estado de São Paulo. Tem muita gente passando apertada no estado de São Paulo. Nós estamos com 30 mil cirurgias represadas. Um exame hoje, uma pessoa que é do SUS para fazer um exame, espera 6 meses, 8 meses. E uma pessoa, quando descobre que tem um mal maior, coitado, não, é difícil. Então, muita gente, para esperar 6 meses, 8 meses, morre antes do exame, né? Não está acontecendo isso. Uma pessoa, quando espera 6 meses para fazer um exame, ele chega ao médico, faz o exame, depois vai ao médico mais 6 meses para ir no médico, o médico olha, você realmente está com câncer. Aí, o cara, mas o que eu faço? Vai procurar um oncologista. Aí o cara não sabe nem o que é oncologista, é um médico, né? Mas ele não sabe. Então ele sai, vai para casa dele para marcar uma consulta com o oncologista, demora 6 meses a 1 ano, se tiver sorte. Aí vai para casa dele, comunica a família que realmente está com aquele mal e todos vão para o mesmo buraco. Aí acha uma solução. Vamos vender um terreno que nós temos. Vende o terreno, este dinheiro do terreno dá exatamente para 2 meses de tratamento. Porque um exame hoje de câncer é coisa de 70 mil reais, 50. Sim. A média de exame qualquer. Um tratamento de câncer hoje tem tratamento que vai custar 500, 600 mil, que as pessoas nem vendendo terreno não vão alcançar isso. Eles começam assim, vende o terreno, depois vende o carro. E depois escolhe a cabeça da pessoa
vai dando parafuso, acaba falecendo. E a família Até porque o câncer ele vai se proliferando dentro do corpo. lógico. Então, depois de detectado, se a pessoa esperar um ano, a possibilidade de uma cura é muito rara e muito difícil, muito custosa, muito, né? É complicado. Esse é o momento que a gente está vivendo no estado de São Paulo. Quando você fala, porque o norte, o nordeste está melhor sim. O senhor acha que o Nordeste está melhor que São Muito Paulo? melhor. Lá, uma pessoa chega no hospital, precisa fazer uma ressonância. E vai se fazer a ressonância no mesmo dia. Então, o que está faltando? Está faltando projeto para a saúde, está faltando atenção para a saúde do estado de São Paulo. Estão abandonando um pouquinho isso aí. Então, nós temos que ter atenção para a saúde do estado de São Paulo. Nosso povo está envelhecido e precisa de uma atenção melhor. Então, precisa um pouquinho mais de projetos. Quando eu falo projeto de saúde. Medicamentos, o preço que está, um absurdo o preço dos medicamentos. Então, complicado, ainda mais para câncer. Difícil até de comprar. Aí quando você consegue uma liminar, ninguém quer vender. Quer entregar pela liminar, quer dinheiro. Então é complicado. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo muito no estado de São Paulo. Mas hoje o SUS ele tem o tratamento para o câncer? Olha, deveria ter, e tem, né? Nós temos lei para isso. Mas está complicado. Até para a compra desse medicamento está complicado hoje. Então, algumas medidas têm que ser tomadas imediatamente. Medidas importantes a ser resolvidas. Isso. E o senhor tem essas propostas? Temos de construir essas propostas e levar adiante, né? Mas construir de verdade, fazer acontecer. Porque Não adianta ter no papel, ter uma lei e não ser cumprida. Nós temos de fazer. Porque a experiência que o senhor teve, tanto na Conab como na Anvisa, lhe trouxe uma bagagem e soluções. Certo? O senhor tem essas soluções, o senhor tem esses caminhos a Se ser não resolvidos? tivesse, não estaria aqui como pré-candidato. Eu vou ficar 4 anos. Em 4 anos eu quero mudar essa história. Quero que o nosso povo tenha saúde, tenha respeito, dignidade. É isso que eu quero. A população de São Paulo. Quero fazer o diferente, quero fazer o certo. Eu estou 28 anos no governo federal e sempre fiz o melhor. O senhor está 28 anos no governo federal. 28 anos. Então o senhor passou outros presidentes, Ah, sim. não só o Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsonaro, e aí... Todos. Então é muito difícil, tá? Então, hoje, nos outros estados, eles fazem uma... Eles, independente de partido, eles formam um bloco só em prol do estado. Aqui não. Está diferente. Então, os prefeitos também têm que ter projeto, têm de fazer da forma que realmente possa concluir o projeto deles. É tudo assim, sabe? Vai, gera o protocolo e vai para o arquivo. Não pode, né? Temos que cobrar, fazer acontecer. Se não pedir isso e correr atrás, não vai acontecer. Tá, então eu lhe pergunto assim, como o senhor atuaria para que conseguisse baixar a fila de atendimentos no SUS e nos hospitais? Tanto para exames como para atendimento. Primeiramente, a gente tem que reconhecer os médicos, né? O piso salarial dos médicos. Então, o médico, hoje, quando vai, ele quer cumprir aquele horário dele ali e partir para outro, que é necessário. Mas no momento que ele é reconhecido e pagamento dentro num piso melhor, ele vai dar uma atenção melhor e vai fazer o melhor. E precisa da boa vontade também do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né? O senhor acha que o salário está defasado dos médicos? Eu acho que sim, que eles devem ser reconhecidos um pouco mais, né? E o médico ficar 12, depois mais 12, praticamente não dorme para poder ter essa compensação. Vai sair de um plantão, vai para outro e assim segue, né? Então, eles têm de valorizar esses médicos e tal, para eles uma dignidade para poder. Presta atenção também, porque tem de estar ali e atender a população como deve ser tratada.
Em governos anteriores aí, nós tínhamos o projeto que trazia médicos de fora do Brasil, né? O senhor acha que falta médico no Brasil? Se falta médico no Brasil, acho que não. Não. Precisa mais de médico humanista. Tanto que eu criei, à época, a volta do projeto Rondon. Que um médico que forma na Universidade Federal, ele pode ficar 2 anos no governo, depois de formado, para poder atender a população nas pontas. E aliviar um pouco a carga. Esse projeto não foi adiante. Não é só os médicos, mas também nós temos um projeto de sucesso, que sempre foi lá no passado, fazer de volta. Já voltou um tempo desse atrás, mas também já parou. E trazer os engenheiros, trazer hoje uma coisa que é primordial, que é a questão da escola, psiquiatra. Precisamos. Passamos por uma pandemia, até hoje ninguém cuidou disso. Então, está complicado. E pergunto assim, como fortalecer os postos de saúde e as equipes de saúde de família? Eu destaco o fortalecimento da formação de profissionais de saúde, ampliação de programas de qualificação e o diálogo permanente com estudos e Estado e município para melhorar a gestão. Aprendi que a saúde não precisa apenas de mais recursos, precisa também de melhor gestão, planejamento, fiscalização e uso da inteligência das tecnologias disponíveis. Quem conhece o funcionamento do sistema consegue identificar gargalos e propor soluções mais realistas, evitando desperdício e aumentando a eficiência do atendimento. E as campanhas de prevenção, como é que o senhor vê isso? A prevenção é importante, mas hoje, você viu o que houve no caso da dengue, né? Tem que ter uma fiscalização mais rigorosa. Teve óbitos nessa vacina anterior, você sabe disso. Sim. Então, eu acho que nós temos nossos laboratórios, eles devem dar prioridade nesses casos. O senhor acha que investir em educação e em saúde, campanhas permanentes e ações integradas seria um caminho? Porque a saúde é a maior preocupação das famílias brasileiras. Todos dependem dela, em algum momento da vida. Minha experiência me permite contribuir de forma concreta para melhorar o sistema. Redução das filas do SUS, fortalecimento da adesão básica, ampliação do acesso a especialistas, apoio às santas casas e hospitais filantrópicos, defesa dos pacientes dos planos de saúde, que hoje está uma desgraça. O cara compra um plano de saúde, fica pouquinho, nunca usa. Está pagando ali 6, 8 meses, alguns planos, né? Não todos. Chega lá, não atendemos mais esse plano. Aí tenta entrar em contato com o plano de saúde, você nunca consegue. É um absurdo o que está acontecendo. Existe essa condição também. Temos que fiscalizar melhor o ANS, Agência Nacional de Saúde, a gente se pega um pouco mais. Hoje quem tem um plano de saúde ainda tem uma condição melhor de atendimento, né? Hoje, mas o SUS também tem uma rede muito boa de atendimento, né? O SUS é, no mundo, o melhor sistema de saúde. Do mundo. Do mundo. Mas para isso, eles conservar. Tem que ser fortalecido e reconhecido. E como a gente falou muito em dinheiro federal para os municípios, né? Que tem falado muito lá na marcha dos prefeitos, o que mais os prefeitos reclamaram foi sobre verbas para a saúde. Como seria para fortalecer, para trazer verbas para os municípios? Mas tudo bem, mas cadê os projetos? Eu só acho que está faltando projetos. É lógico que falta projeto. A pessoa pode chegar e falar, estou pedindo, mas pedindo como? Se não tem projeto, não tem. Tem que ter projetos coerentes. E para isso, você é um deputado que oriente, né? Você tem que ter um escritório de representação que oriente os prefeitos.
realmente. É o que está faltando. Então, o senhor acha que um dos trabalhos de um deputado federal seria Também. ajudar o prefeito a fazer esses projetos? O deputado federal seria para fazer projetos de lei, né? Mas atender também os prefeitos da sua base, ajudá-los, entendeu? Sim. A desenvolver projeto ou encaminhar projeto deles, né? E cobrar. Não tem isso, o que vai fazer? E a saúde mental? O senhor tem alguma coisa para falar sobre a saúde mental? A saúde mental deixou de ser um tema secundário. Ansiedade, depressão e outras condições afetam milhões de brasileiros. Existe atenção permanente do poder público. Ampliação do acesso ao atendimento psicológico e psiquiátrico. Fortalecimento da rede de atenção social e ação preventiva nas escolas e locais de trabalho. O autismo precisa ser tratado com seriedade, respeito e políticas públicas efetivas. É fundamental ampliar o acesso ao diagnóstico. Você tem um momento de ouro no autismo. A gente não pode perder isso nunca. Se você tem o diagnóstico precoce, Isso aí. é muito mais fácil o tratamento. Ao acesso ao diagnóstico precoce, a terapia especializada, a inclusão escolar e ao suporte contínuo à família. Isso é muito importante. Então, o senhor defende que o tratamento precoce é essencial. Tem que ter um diagnóstico precoce, né? O tratamento em seguida, né? Tem de ter. Então, pode funcionar dessa forma. Tem de funcionar dessa forma, né? As mães atípicas são verdadeiras guerreiras. Elas enfrentam desafios diários que muitas vezes passam despercebidos pela sociedade. Precisamos oferecer acolhimento, apoio prático e políticas públicas que garantam o acesso ao tratamento necessário. Mais do que discutir, elas precisam de resultados concretos. Eu acho o que está faltando muito é o apoio às famílias, né? Que não é só quando tem um problema de câncer, por exemplo, não atinge só o doente, sim toda a família. Abala toda a família. A mesma coisa é autismo. O que acontece? Uma mãe, quando a criança está em crise, ela fica apavorada. É um filho que está em crise. O que ela faz? Se apavora também. E para isso que precisa de profissional para orientar a mãe. E realmente reconhecer a necessidade. Doutor, como garantir mais recursos para municípios de pequenos e médio porte? Dependendo de critérios mais justos de distribuição dos recursos. E apoiando tecnicamente, quando eu falo a questão de projetos, os municípios para que possam acessar programas federais, mas com projetos. Entendeu? É o que está faltando. Então, quais são as demandas de saúde que o senhor identifica na nossa região? O que o senhor acha que mais necessário? a região, atenção, Atenção. cuidado. E que as pessoas, os parlamentares, o governador, prestem atenção no que está acontecendo hoje no estado de São Paulo. Estou falando de São Paulo, estou falando de todo o estado, né? Então, tem de ter nenhum mandato trabalha sozinho. Os melhores resultados acontecem quando existe a união entre os diferentes níveis de governo. Em todas as necessidades da população. É algo que não está acontecendo. Entendeu? O senhor é pré-candidato a deputado federal. Como o senhor pretende apoiar os municípios na busca por recursos federais? Hoje, porque é tão difícil para um prefeito, como o senhor pretende trazer esse apoio ao prefeito para que ele busque os recursos federais? Sem distinção de que prefeito, que partido que é, questão, deputado. Saúde não tem partido, né, Tem partido, nós temos que doutor Rogério? fazer acontecer pelo Estado de São Paulo. Nós temos que atender a população, cuidar da população,
E não deixar na mão de OS, na mão de outro, não. Nós temos de Essa responsabilidade é do governo. Quando eu vejo pessoas andando 100 quilômetros, que entra naqueles carros, vão fazer diários a 100 quilômetros, não sabe se volta. Por que você tem uma micro-região, por que não coloca as cadeiras, um técnico para poder fazer diários nessas pessoas? Não precisa deslocar essas pessoas. Muitos morrem no caminho. E tem o risco ainda de acontecer um acidente. Nós temos que mudar isso aí. Precisa, sim, atenção. Das pequenas coisinhas que estão acontecendo hoje, prefeitos não estão dando importância. As cadeiras tão baratas que você pega uma posto de saúde comum que eles têm lá, não precisa nem ser uma OBS, mas um posto de saúde, coloca as cadeiras ali, o técnico já faz dentro de elas. Você faz dentro de uma região, regional, né? Então as pessoas não precisam andar distâncias tão longas para isso. Doutor, sabemos que sua pré-candidata é deputado federal pelo PL. Sim. Obrigado pela sua presença, por estar falando um pouquinho sobre saúde, que é um problema muito grave no Brasil, que atinge diretamente as famílias brasileiras. Pedimos que o senhor volte aqui novamente, o senhor está convidado a voltar novamente aqui, falar mais sobre esse assunto, mais sobre saúde, mais sobre resoluções. E suas considerações finais, fica à vontade. Eu quero dizer, por que a saúde deve ser prioridade nos próximos anos? Porque não existe desenvolvimento econômico, social ou humano sem saúde. Investir em saúde é investir na qualidade de vida das famílias paulistas. Coloco a minha experiência à disposição da população para trabalhar com uma saúde mais humana, eficiente e acessível. Acredito que é possível fazer mais e melhor quando há compromisso, conhecimento técnico e responsabilidade com o dinheiro público. Isso aí realmente tem de ser feito dessa forma. Então, cuidar como se fosse minha família de fato. Entender cada região, o que se passa naquela região e não deixar como está hoje. Muitos não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo. Muitos não entendem que está tendo problema hoje da saúde mental. Então, hoje, saúde mental, os CAPs, hoje, a maioria estão terceirizados. Precisamos dar qualidade de vida para a nossa população. Então, eu acho que tanto o governo federal, estadual ou municipal tem de ter conhecimento que São Paulo, hoje, é o coração do Brasil. Esse coração tem de funcionar, somente com saúde. E a nossa população está doente, boa parte dela. Muito obrigado, doutor Rogério Abdala, pré-candidato a deputado federal. Sim. Desejo muita sorte para o senhor. Muito obrigado. O senhor está convidado a voltar novamente aqui. Mesmo porque eu vou estar com você. Falar sobre saúde. Isso. E não sobre saúde, também sobre o agro, né? Vou estar à disposição, se vocês quiserem. Vamos chamar um break bem rápido e voltamos com algumas notícias e depois nosso encerramento. Boa noite a todos. Boa noite. Beleza, não é? Ladies and gentlemen! 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 Turn it up! Aguardando a notícia. Okay. Hey, it's Iggy Azalea. I'm Tolo. We're Khalifa, man. Nicki Minaj. Cool. Let's go. Música e informação na palma da sua mão. 18 horas e 43 minutos aqui, quase terminando o download da segunda edição. Chegam nossos estúdios, Gabriele Tricânico, nossa diretora de jornalismo, que vai falar sobre Litoral Norte. Gabi, por favor, Gabi, conta aí como está acontecendo em São Sebastião especificamente. Boa noite, Rico. Boa noite a quem nos acompanha na programação da Guardiã da Notícia, nas multiplataformas. Pois é, conforme prometido, ontem eu acompanhei a sessão da Câmara Municipal de São Sebastião, lá no Litoral Norte, uma sessão muito acalorada e que rendeu aí muitos vídeos hoje na internet, que falam sobre ingratidão. As contas do ex-prefeito Felipe Augusto receberam o parecer desfavorável para serem aprovadas pelos parlamentares. O Tribunal de Contas fez uma sequência de apontamentos falando sobre a má gestão do prefeito Felipe Augusto. O que acontece, Rico? Você que é um cara experiente, um jornalista experiente na política, sabe que o voto dos vereadores em relação ao parecer das contas
Contas é um voto político. Ele pode ser favorável, como pode ser também desfavorável. O relatório do Tribunal de Contas, mesmo ele apontando, mesmo o Tribunal de Contas dizendo, olha, foi uma péssima gestão, os vereadores podem votar sim ou não. A decisão é do parlamento. E o que aconteceu ontem na Câmara de São Sebastião foi que pela primeira vez, por unanimidade, as contas de um ex-prefeito foi votada desfavoráveis. Felipe Augusto teve 12 votos contrários, dizendo que, olha, vamos acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. E um deles foi o do Diego Nabuco. Diego Nabuco é líder de governo do prefeito Reinaldo, mas também foi líder de governo do ex-prefeito Felipe Augusto. E ele foi muito categórico conosco nas respostas. Assim como eu fui líder do prefeito Felipe Augusto, hoje eu sou líder do prefeito Reinaldo. E eu tenho que seguir o que está de acordo aqui com a nossa gestão. Vamos acompanhar, então, a entrevista realizada pela jornalista Fabi Teixeira. Nunca é fácil, é sempre complicada, ainda mais para mim, que fazia parte do governo passado, que fui líder também aí do prefeito Felipe Augusto aqui nessa casa, nunca é fácil, mas hoje chegou as contas e foi o dia da votação. E as contas foram rejeitadas? As contas foram rejeitadas por unanimidade, 12 votos, e o voto aqui, como eu disse na minha fala, é um voto político, assim como politicamente eu discursava e votei a favor por diversas contas aqui do prefeito Felipe Augusto, hoje eu votei contra as contas. Agora o próximo passo vai para o Ministério Público. Isso, o próximo passo a Câmara Soberana, retorna, e agora vamos aguardar aí o que vai acontecer nos próximos passos. E para você, que foi líder de governo, ter as contas rejeitadas, qual que é realmente, você falou que foi uma questão política, mas é uma questão também que mostra que a população foi lesada. Meu voto aqui ele sempre é político, aqui nessa casa. Eu repito, eu votei politicamente a favor das contas do prefeito Felipe Augusto, mesmo ela ter sido rejeitada, porque eu reconheço o trabalho que ele fez na cidade, mas hoje eu sou líder de governo do prefeito Reinaldinho e politicamente eu votei contra as contas. Mas o senhor acredita que as contas realmente mereciam ser rejeitadas? Elas estavam certas ou não? Essa é uma questão técnica, eu não sou técnico, eu sou político e o meu voto nessa casa é político. Tá, então, os argumentos do líder de governo do prefeito Reinaldo, o vereador Diego Nabuco, que hoje foi também atacado pelo ex-prefeito Felipe Augusto numa sequência de vídeos. Mas eu também conversei com o vereador Daniel Simões, do Partido Progressistas, e que também explicou o motivo do seu voto. Boa noite a todos, Gabi, vocês da Guardiã. Olha, Gabi, eu acho que já era bem esperado. Eu acredito que o prefeito precisava de 8 votos para ter um parecer. Esperado isso também, não sabia que era unânime, mas foi, Então, a gente acompanhou, meu voto foi acompanhando o Tribunal de Contas e a comissão da casa, que fez um excelente trabalho também. Você foi procurado pelo ex-prefeito hoje, nessa semana? Nem um dia, nenhuma vez, zero, nada. E o que você acha que como é que vai repercutir isso na cidade? Olha, é uma matéria nova, até para o povo de São Sebastião. Acho que os primeiros dias ficam um pouco assim, mas depois as pessoas vão começar a entender, normal. Daniel Simões, falando aí pra gente sobre o seu voto, o motivo do seu voto. Nunca tinha acontecido isso lá na cidade de São Sebastião. E lembrando, gente, que todos esses vereadores que estão lá no parlamento hoje estavam praticamente no mandato passado, acompanharam, a gestão do ex-prefeito Felipe Augusto e seguiram, então, o relatório técnico do Tribunal de Contas, que fez apontamentos na educação, na saúde, em diversas áreas, dizendo que os recursos foram mal geridos. E o que isso vai impactar na pré-campanha a deputado federal do Felipe Augusto? Ele pode sim ficar inelegível, ou como não também, porque cabe recurso, existe aí existe a questão também dos advogados que podem aí entrar com recurso e ele conseguir ser aí candidato. O que vai acontecer é só dar uma atrapalhada nesse processo. E nos vídeos que o Felipe Augusto publicou hoje nas redes sociais, ele fala justamente isso: olha, eu não vou ficar inelegível porque não tem dolo, Isso palavras do próprio ex-prefeito
nas redes sociais. Mas o recado que fica, a leitura que a gente faz de todo esse cenário em São Sebastião é que, independente de terem participado do governo do Felipe Augusto, independente de terem sido apoiados ou ajudado, ficou muito claro que o Felipe Augusto criou muitas inimizades ali na cidade após o seu mandato. Hoje o Felipe Augusto está isolado, sem grupo político, a gente olha ali nas redes sociais os comentários que foram muitos em alguns vídeos, né? Uns criticando o atual prefeito, outros criticando o ex-prefeito, mas todo o grupo político do Felipe Augusto está ligado e está na prefeitura no mandato do atual prefeito, do Reinaldinho. O Felipe Augusto tem mais uma questão importante a ser dita, que ele não foi ontem na Câmara Municipal. Tinha um oficial de justiça lá da cidade, conhecido, você deve conhecer o Mujica, Rico. O Mujica estava aguardando o Felipe Augusto para intimá-lo, o Felipe Augusto não apareceu, então tinham praticamente mais de 7 intimações ali que eu fiz uma apuração de bastidor para o ex-prefeito. Uma delas que foi noticiado aqui por nós, que é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele deve aí aproximadamente R$20 mil de pensão alimentícia. Isso pode ocasionar na falta de pagamento numa prisão. Hoje no Brasil a gente sabe que uma das coisas que faz os homens serem presos, as pessoas serem presas, é a falta de pagamento de pensão. E os outros processos todos dele que ele carrega e que ele vem se defendendo ao longo do tempo. Eu vou colocar agora os vídeos que o Felipe publicou, foram 4 ou 5 vídeos, salvo engano, na rede social. A gente vai publicar só algum deles. Além do rebote, né? Ele gravou ali na frente do Ministério Público, ali na cidade, ele grava esses vídeos, ele elenca um a um dos vereadores, tudo que ele fez e todos os problemas que esses parlamentares vão enfrentar daqui para frente. Ou seja, foi uma lavação de roupa suja na rede social pela mágoa, né, dele ter tido os votos contrários e não em seu favor durante a sessão da Câmara Municipal de ontem, dessa última terça-feira. É mais um capítulo da confusão e da lambança, da briga política desses grupos, né, que administrava a cidade e que agora administra. E aí ficou muito claro que o prefeito Reinaldo, junto com os parlamentares, fizeram ali uma aliança. O Rico costuma falar que é o acordo da tábua redonda, né? Pela primeira vez ali a gente viu os vereadores todos unidos. Então é um recado, inclusive, aí para o próprio ex-prefeito Felipe Augusto. Vamos fazer a análise do primeiro vídeo que ele publicou na tarde de hoje nas redes sociais. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os cortes que ele fez do nosso programa no Centro do Poder, da nossa última temporada que ele participou, que ele fez uma série de cortes falando sobre a sua gestão também lá no litoral. Eu acho que esse é um recorte que a gente precisa também falar e defender aqui na Guardiã da Notícia. Vamos acompanhar o primeiro vídeo. Pessoal, hoje eu começo o vídeo parabenizando o prefeito Reinaldinho. Você conseguiu pela primeira vez no teu governo fazer algo melhor do que eu. Criou um canil. Parabéns. Mais de uma dezena de cachorros adestrados que sentam, abanam o rabo, rolam, enfim, dão uma patinha. Parabéns. Eu criei o canil da Polícia Municipal e lá só tinha o Black e a Beretta. Aliás, sucesso nas investigações criminais. Mas, mudando de assunto, eu quero aqui falar com vocês sobre a aprovação, ou melhor, a rejeição das contas que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Hoje é quarta-feira, dia 17, meio-dia, e eu fiquei sabendo hoje que a sessão transcorreu lá na Câmara Municipal. Uma cena lamentável e que eu vou começar a comentar agora tudo o que aconteceu. Bom, o Tribunal de Contas apontou algumas irregularidades nas contas, mas em nenhum momento apontou dolo. Primeira irregularidade, saúde que não cumpriu com o que deveria cumprir dentro dos programas. Quem era o secretário? Reinaldinho. Quem era a adjunta? Maria Ângela. Apontou também descumprimento na questão da educação. Nenhum dolo. Quem era a secretária? Marta Braz. Quem é a atual secretária? Marta Braz. Apontou algumas falhas em relação a obras. Quem era o secretário? Luiz Eduardo. Quem é o atual secretário? Luiz Eduardo. Tudo isso capitaneado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, Dr. César Zimmer. Bom, quando aponta isso e remete para a Câmara, é óbvio que a Câmara pode fazer um julgamento político e atender àquela realidade. A cidade melhorou, a cidade transformou. E eu trabalhei muito pelo município. Você tá bom? Pessoal, eu quero aqui primeiro agradecer o pessoal que está passando, nos cumprimentando, mas registrar a minha decepção com a trairagem de diversos vereadores. Eu vou começar pela Maria Ângela.
secretária adjunta de saúde, e que nos traiu o governo, traiu o legado e trai a cidade de São Sebastião. Quero falar do Daniel Soares, ele que quase foi cassado por um processo colocado inclusive por 2 vereadores que estão sentados ao lado dele. E eu defendi, ajudei, mas também nos traiu. Falar do Glauber. Glauber, mais do que eu te ajudei, Reinaldo falava mal de você, mas aí fica aqui a grande informação. Tua mulher recebe 11 mil reais de salário, né? Nepotismo cruzado, além de uma série de outras benesses. Vamos falar do Alex Damasceno, caráter duvidoso, mas a esposa recebeu 32 mil reais de salário mês passado. Ainda falando sobre todos os vereadores que, aliás, participaram do nosso governo, ou em cargos de ordenamento de despesa, ou em cargos de assessoramento. Nós tínhamos ali um grande parceiro, aliás, grande também, traindo aí tudo aquilo que nós construímos juntos, Diego Nabuco. E como ele disse, a questão é política. Pois bem, Diego Nabuco acusado de assédio sexual dentro da Câmara, diversas notícias de confusões de ordem também sexual dentro das dependências da Câmara e respondendo por processo de rachadinha e também corrupção ativa. Vamos falar do Cardim? Em que pese o meu respeito por um momento muito difícil que ele enfrenta e a família também, Cardim foi meu candidato a vereador em 2 eleições, meu secretário no governo, assumiu a pasta do esporte, ele foi também meu assessor de gabinete. E vem aí com uma historinha que tem que perseguir o prefeito, dizendo isso publicamente numa sessão legislativa. Ô Cardim, eu acho que a discussão com você não é comigo, é com a polícia e também com as mães que foram atingidas por suas atitudes lá no Morro do Abrigo e também do Pedro Renato. Pedro Renato, que é de Barra do Una e tem problemas seríssimos com a polícia e com a justiça. Pedro Renato foi um dos grandes parceiros no início do meu governo, três gestões ao nosso lado. Crescimento financeiro vertiginoso. Por que será? Aliás, o Renato foi contra diversas obras e ações. Votou contra uma série de ações importantes do governo municipal. Inclusive contra o Hospital de Boiçucanga, foi contra a ponte de Barra do Una e por aí vai. Vamos continuar agora com o querido presidente da Câmara, Edgar Celestino, que transformou o processo de aprovação de contas num verdadeiro... Ou seja, nós estamos vendo uma das situações mais constrangedoras na história da política sebastianense. Traição que aconteceu com o nosso governo, com a nossa história, com a população de São Sebastião. Por fim, eu quero falar do Edgar Celestino, presidente da Câmara, uma das piores câmaras da história de São Sebastião, uma das mais corruptas da história e que presta um desserviço à população. Edgar Celestino colocou para todos os vereadores votarem, aprovarem, a taxa de proteção ambiental, TPA. Um absurdo, algo surreal. Afinal de contas, taxar moradores, residentes, já chega a conta. E aí vocês vão me dizer o que cada um pensa. O mesmo presidente da Câmara que pautou de forma célere, rápida e duvidosa a questão da securitização. Você, morador de São Sebastião, a sua casa será penhorada. A sua casa faz parte de um plano de entregas da Prefeitura de São Sebastião. Vou falar do Edgar Celestino, presidente da Câmara, o homem que colocou a taxa de preservação ambiental para votar, a toque de caixa, aliás, sem respeitar o devido processo legal, e enfiou uma taxa goela abaixo do sebastianense. O homem que colocou para votar a securitização, aquela que vai colocar a casa de todos os munícipes à prova. Suas casas serão penhoradas, as nossas casas serão penhoradas. Aquele presidente, o Edgar Celestino, é o que colocou para discussão o Vale Coxinha dos vereadores, e é o mesmo vereador que hoje responde na justiça por uma acusação gravíssima. Desviou dinheiro dos cofres públicos recebendo 2 salários e o risco, atividade, o risco de alta periculosidade que os policiais têm direito quando estão na rua combatendo o crime. Ele estava onde? Na Câmara Municipal, enfrentando sabe-se lá o quê. Edgar Celestino loteou a Câmara Municipal. Edgar é uma vergonha para o Legislativo Municipal que hoje está enraizado com corrupções ativas e passivas e sob investigação do Ministério Público. Edgar, você fraudou todo o meu processo de defesa, mas não há problema. Agora, nós vamos para as ruas, nós vamos para a justiça.
e no judiciário nós vamos reverter esse processo nulo. Porque por mais que vocês cumpram ordens do prefeito Reinaldinho, prefeito que tinha 2% e hoje tem 68% de rejeição, por mais que vocês cumpram ordens dele, eu vou dizer uma coisa para vocês, inelegível eu não fico, sou candidato e vou vencer as eleições. Pode aguardar que aqui não tem traição, não tem deslealdade, tem compromisso com a população e fé em Deus. Augusto mandou um recado, né, para toda a classe política de São Sebastião. Essa briga, essa guerra que não leva ninguém a lugar algum, que eles ficam ali brigando entre eles e no fim quem acaba pagando o pato sempre é o povo, né? Existe uma eleição aí que vai começar, o ex-prefeito é pré-candidato, ficou magoado, mas não tem um grupo político na cidade, está isolado. Os vereadores e todo o grupo político que está lá com o Reinaldo e que já um dia fez parte, fizeram as suas escolhas. A política é isso, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, e cabe a nós, como jornalistas, fazermos só a análise de todo esse cenário, né, Rico? A gente fica muito surpreso, né? Porque é o mesmo grupo político. Então, eu me surpreendo muito. Por que não apontaram todas essas ditas irregularidades no momento que estavam lá com o prefeito Felipe Augusto? Porque a função deles é fiscalizar. Então, fiscalizar, e eu digo mais, esse voto não é político, o voto é técnico. Então, se o Tribunal de Contas faz apontamentos, a obrigação do vereador é verificar se esses apontamentos são reais. Eles verificaram e votaram. Votaram, então não é voto político, ele falou que é voto político. Isso falou o Diego Nabuco, porque o Diego se coloca na situação do vereador. Ele foi líder do governo do Felipe, hoje ele é líder do governo do Reinaldo. Ele está no meio da guerra dos dois. Então, mas eu estou falando como caiçara, não é nem como comentarista. Estou falando como caiçara de São Sebastião. Estou vendo essa história como sebastianense, como filho de caiçara. É uma vergonha para São Sebastião, desde que o Reinaldo assumiu essa guerra de poder, onde um era prefeito, outro era secretário, todo mundo era secretário, todo mundo era vereador, ver essa novela de terror. Isso é o fato como caiçara. Como comentarista, hoje eu deixo para você, porque meu sentimento caiçara não dá nem para falar sobre esse assunto. Mas a gente encerra por aqui, então, essas e outras informações você acompanha no nosso portal. Você que chegou agora, a gente já saiu do rádio, que vai começar a Hora do Brasil, e a gente continua aqui na internet. Esse comentário, essa análise toda estará disponível daqui a pouquinho em aguardiandanoticia.com.br. Para encerrar, Fernando Haddad, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, junto com o ex-ministro, pré-candidato a deputado federal José Dirceu, vão participar de um debate. Pois é, começa daqui a pouquinho, vai ser transmitido também pelo YouTube. Acontece nessa quinta-feira o debate Desenvolvimento, Democracia e Mudança Estrutural, diálogo sobre um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. O encontro acontece no Teatro Tuca, no bairro de Perdizes, das 6 da tarde, já começou, vai até às 11 horas da noite. O evento reúne pesquisadores, estudantes, representantes da sociedade civil, economistas e formuladores de políticas públicas para discutir os desafios econômicos e sociais e institucionais enfrentados pelo país. Também está confirmado, além do Fernando Haddad e do Zé Dirceu, especialistas da área econômica, e a proposta do debate é refletir sobre temas como desigualdade social, baixa produtividade, a desindustrialização do nosso país, as estratégias para a construção de um projeto nacional voltado para o desenvolvimento econômico, com inclusão social e fortalecimento das capacidades produtivas do país. Agora, o grupo do Partido dos Trabalhadores, do campo progressista, tem realizado uma série de encontros desde a semana retrasada. Já são 2 semanas, pelo menos um encontro ao longo da semana com especialistas das áreas temáticas, técnicos, para debater o plano de governo, tanto do pré-candidato ao governo Fernando Haddad, quanto também do presidente Lula. Então, eles têm, na semana passada aconteceu o projeto da habitação, lá no Sindicato dos Engenheiros, eles debateram com os técnicos, e hoje o assunto é economia, está acontecendo, e amanhã a gente traz os detalhes para vocês aqui na nossa programação, porque a partir das 7 horas da manhã tem a Guardiã da Notícia, tem o Cidade Dentro da Cidade, as informações da capital de Central
centralizada. E amanhã, Rico, começa também a rodar pelas nossas cidades o nosso estúdio móvel Truck LED. Pois é, com toda a nossa programação, com notícia, com informação. E a partir do dia 10 de julho, as sabatinas com os pré-candidatos na sua cidade. A gente vai levar o nosso estúdio móvel nas praças da cidade, entrevistar, sabatinar os pré-candidatos para você que é morador, tirar as suas dúvidas e querer conhecer de perto, né? Quem que é esse político que quer ser o meu deputado da minha cidade, do nosso estado aqui de São Paulo. A gente vai fazer um roteiro em todas as cidades, porque só lá na região do Grande ABC são mais de 20 pré-candidatos, tanto para deputados estaduais e federais, e a gente vai conversar e vai mostrar tudo de pertinho na nossa programação, porque afinal de contas o modo eleições 2026 já está ativado. Então você que é nosso ouvinte da Guardiã da Notícia, fica sabendo que a gente vai chegar aí na sua cidade com o nosso estúdio móvel. Vamos estar falando com você diretamente, você que é candidato, você que é prefeito, você que é vereador, vai receber o estúdio móvel da Guardiã da Notícia na tua cidade. Fica preparado, hein? Porque a gente vai elogiar quem tiver que elogiar, criticar, buscar informação, buscar a opinião da cidade, para a gente trazer aqui para São Paulo e poder fornecer para você o melhor da Guardiã da Notícia. Não é isso, Gabi? Exatamente. Nesses próximos dias, o nosso Truck LED vai estar circulando. No sábado vai estar em Guarulhos, amanhã na cidade de São Bernardo. Truck Level, Gabi? Truck LED. Truck LED. Truck LED. É o nosso estúdio móvel, ainda é o Poder em Movimento, que eu estou chamando ele. Tá. Poder em Movimento com o estúdio da Guardiã. Nesses primeiros 10 dias ele vai estar só circulando e depois começam as nossas sabatinas, que era o nosso famoso Centro do Poder. A partir de amanhã vamos ter fotos do... Vai ter foto na rede social, vai ter vídeo. Já tenho aqui uma prévia aqui, ele tá ficando montado prontinho. A gente preparou com muito carinho para trazer informação em primeira mão, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. É o que a gente sabe fazer de melhor, é trazer a notícia que importa lá na ponta, lá na cidade. As pessoas vivem na cidade, né? Afinal claro. de contas, as pessoas não estão aqui dentro do estúdio, não estão na Avenida Paulista, não estão no estado, na federação, é lá na ponta, são nos bairros, são nas nossas cidades de cobertura e a gente vai rodar esse estado todo ao longo dessas eleições 2026 que já estão começando. E aqui na Guardiã da Notícia você tem oportunidade de poder falar a sua cidade. É isso aí. Truck LEDs. Truck LED. É isso aí, gente. Boa noite, Rico. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Até amanhã. Até amanhã. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região?
É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.